É verdade. Você acredita que é suficiente o conhecimento que você aprendeu em casa com seus pais ou nas lições da escola sabatina? Se você acha que ainda existe um pouco mais a aprender, venha conosco aqui na Escola Missionária aprender mais da Palavra de Deus, estudar a nossa teologia, aprender os conceitos hermenêuticos, homiléticos, geográficos, históricos, o pano de fundo de cada texto. Você vai aprimorar seus conhecimentos e as pessoas vão perceber que você vai se tornar um outro homem relacionado com a Palavra de Deus. Os alunos do Seminário Teológico Ebenezer estudam diversas matérias na área de teologia, tais como teologia sistemática, profecias e doutrinas, hermenêutica e exegese, escatologia, hebraico, grego, inglês, música, saúde e outras disciplinas. O Seminário Teológico tem um quadro de professores qualificados com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós temos lugar para você. Nós temos alojamentos para 28 alunos aqui conosco. E nós temos também alojamentos para 8 garotas. Estamos aguardando a presença de vocês aqui e a vontade de aprender melhor a Palavra de Deus. Estudar no Seminário Teológico tem sido uma bênção e você também pode fazer parte dessa experiência. Venha estudar teologia conosco e desfrute das bênçãos que estão reservadas para a sua vida. Faça já a sua inscrição. Entre em contato conosco por e-mail ou telefone. Que Deus te abençoe. Você já pensou para que servem as suas mãos? Com elas, você cuida de quem ama. Elas preparam tudo com carinho para quem precisa. Elas trabalham para si e para os outros. Você pode fazer muito mais com as suas mãos. Seja um verdadeiro cristão. Ajude, faça a diferença. Olá, querido irmão, boa noite, seja bem-vindo a mais esta edição do Palavra Aberta. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite, pastor Sérgio, e boa noite aos queridos irmãos e amigos internautas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Mais uma terça-feira, dia de Palavra Aberta, não é isso? É isso aí, é maravilhoso termos o privilégio de, nesta noite, estarmos aqui para esse encontro todo especial e estar aqui interagindo com os nossos queridos irmãos, os nossos queridos amigos, tendo esse encontro todo especial do estudo da Palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio, pastor Wagner, de entrar no segundo encontro desta série, né? A série do estudo dos anjos. E hoje nós vamos estudar sobre a ciência e a atuação dos anjos 2, a segunda parte. A segunda parte, como falamos que não terminamos aquela parte, iríamos continuar hoje. Com certeza. E foi bastante interessante, pastor Wagner, o nosso encontro anterior, que houve muitas curiosidades, né? Muitos querendo saber sobre a sexualidade dos anjos, né? Se era possível os anjos receberem a mesma adoração que Deus recebia, sim, não é verdade? Sobre a estatura dos anjos. Se podia ver seu anjo, né? Justamente. Sobre quem era o nosso anjo de guarda, o nosso anjo protetor. Se temos realmente ou não. Verdade. Foi um encontro maravilhoso, o nosso encontro passado sobre esse estudo. Maravilhoso mesmo. E nós só temos a agradecer a Deus por sua presença aqui conosco, pelo carinho da sua audiência. E não esqueça, sempre deixa o seu joinha no canal, isso é muito importante, é maravilhoso para este canal, para que outras pessoas sejam agraciadas com esta bênção, com esta maravilhosa palavra de Deus que chega na sua casa, que entra no seu lar para consolidar cada dia mais a sua fé e o seu conhecimento. Não esqueça de deixar o seu joinha no canal e, além de deixar o joinha no canal, pastor Wagner, o que é importante fazer também? Olha só, tem aqueles que às vezes têm chegado pessoas novas aí no programa. Então, se você é um novato ou tem passado o link para os seus amigos, é bom também você se inscrever,
no canal, e você acionar lá o sininho, as notificações, porque aí o link vai chegar para você, não é isso? Você não vai perder ou chegar atrasado no estudo. Verdade, é isso aí. Compartilhar o link. Compartilhar. E é importante também, excelente, fazer a inscrição. É isso mesmo. Exatamente. Muitas pessoas estão chegando por informação de um amigo, de um familiar, e às vezes não é inscrito no canal. Por isso é importante você fazer a sua inscrição e deixar adicionada lá direitinho também o sininho para toda vez que o canal chegar com programações novas, que entrar no ar com programação nova, você é notificado dessas maravilhosas programações. É isso aí. Então hoje nós vamos falar com Deus para buscar a sua direção, a presença dele para o trabalho desta noite, para o estudo desta noite, e vamos também orar por todos os pedidos de orações que estão aqui também neste momento. Então vamos falar com Deus, não é isso, pastor Wagner? Vamos orar para pedir a direção do nosso querido Pai, né? Querido Deus, amoroso Pai que habita no mais altos céus, mais uma vez nos curvamos ante a Tua presença, agradecido, Senhor, por este momento único de estarmos aqui no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, que o Senhor possa usar o Teu servo que vai fazer uso da Palavra nesta noite, amém. Que o Senhor possa nos usar e que também o Senhor possa alcançar o coração de cada um dos Teus filhos que neste momento estamos entrando para o estudo da Tua Palavra. Amém. Que a influência do Teu Santo e Bom Espírito possa nos alcançar, possa nos dirigir e que o Senhor possa conduzir cada dia os passos daqueles que estão buscando o conhecimento da sabedoria. Amém. É o que nós te suplicamos com perdão de nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pastor Wagner, estamos chegando à parte maravilhosa da programação, né? Como falamos, hoje nós vamos estudar a ciência e a atuação dos anjos 2, a segunda parte. E interessante, pastor Wagner, que nós estudamos muitos assuntos com tópicos, né? Um chegou até 7, 8 encontros de uma série, né? Verdade. Esse já está no segundo. E interessante lembrar também que desde quando nós começamos o Palavra Aberta, nós já estamos chegando ao 100º encontro, né? Graças a Deus. Se a gente olhar para trás e ver o percurso longo, né? Meio longo que a gente já percorreu, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória Só a Deus temos a por agradecer. isso. Uma grande bênção, vitória, né? E eu acredito, pastor Wagner, que todos aqueles que têm nos acompanhado, os nossos irmãos de norte a sul, leste a oeste, até mesmo internacionais, aqueles que de uma maneira assim carinhosa, especial, têm se dedicado tempo para estar conosco, estudando, acompanhando essa programação, não são mais os mesmos. É verdade, eu acredito que foi uma bênção na nossa vida aqui, na vida dos nossos queridos irmãos, né? Eu creio que deve ter os irmãos aí internauta que esteve conosco aqui desde o comecinho, não tem? Com certeza, nós temos irmãos aqui ligadinhos conosco, que estão acompanhando desde o início, desde a abertura dessa programação. E nós queremos agradecer a Deus por sua conexão, por você estar conosco, pela sua dedicação, pelas generosas ofertas que você tem nos dedicado. Tudo isso é maravilhoso, né, pastor Tudo isso Wagner? é uma bênção, né? O ano está findando, graças a Deus, estamos findando com saúde, com paz e com até um pouco de liberdade ainda, podemos dizer assim. Então tudo isso é motivo de bênção, de agradecer a Deus por você ter estado aqui conosco até aqui. Ainda temos uma terça-feira para acabar o ano, né? É verdade. Ainda não acabou, mas Verdade. desde já nós queremos agradecer por isso tudo. Com certeza. Então, pastor Wagner, vamos deixar para os finais os nossos momentos mais de interação, né? Queremos agradecer você que está nos acompanhando de norte a sul, de leste a oeste, até mesmo internacionalmente. Que Deus abençoe. Este programa hoje, queremos notificar, pastor Wagner, por algumas circunstâncias, Verdade, bem que lembrado. ele está sendo gravado. Ele não é ao vivo. Portanto, faça aí todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos no chat, certo? Nós vamos estar acompanhando e estará respondendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, os seus questionamentos no nosso próximo encontro. Não é isso, pastor Wagner? Exatamente, porque hoje nós tivemos que gravar, força maior, mas não é por isso que o assunto também não vai ser Com interessante, certeza. empolgante e edificante, né? Com certeza, vai ser tão claro e vai ser também respondido, tirado as suas dúvidas, assim como todos os nossos demais encontros. Mas, por uma força maior, uma circunstância, né? Hoje ele foi ao ar gravado. Gravado. E as perguntas podem ficar aí realmente que a gente depois retira e começa na próxima terça O respondendo próximo elas. encontro Se suprindo houver. as necessidades de nossos queridos irmãos internautas. Então, pastor Wagner, a ciência e a atuação dos anjos. Nós vamos estudar
entendeu? Algo maravilhoso e que Deus te use, pastor Wagner, nesta noite. Amém, né? Vamos lá, especialmente porque estamos na época final do ano, onde o pessoal, as pessoas aí que não têm muito conhecimento da palavra de Deus e comemoram o Natal, então tem a ver com anjo, né? Então, eu acredito que é um assunto que vai ser bem propício no final do ano falar sobre anjos. O verdadeiro conceito dos anjos, como nós já vimos na primeira parte. Então, hoje, nós vamos entrar nessa segunda parte, a ciência e a atuação dos anjos, parte 2. Como que os anjos atuam na vida humana, como que os anjos se manifestam, como que eles podem nos ajudar, ou como que eles podem também executar uma ordem mais severa da parte de Deus, como nós vamos ver alguns exemplos hoje aqui, tá certo? Então, nós paramos nessa pergunta na semana passada. Os anjos podem atravessar paredes? É uma pergunta interessante, é uma pergunta realmente que talvez você já vai dizer logo de cara que sim, porque nós sabemos que às vezes a gente entra em casa, fecha as portas, fecha tudo, e às vezes ainda acontece coisas sobrenatural, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então a gente para e pensa assim, como que esses anjos entraram aqui, né? E tem até aquele verso, né, pastor Wagner? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, como aplicar este texto diante de este acontecimento? Exatamente. Então, nós vamos ver e acompanhar o que já vimos no estudo número 1 e hoje no estudo na parte 2, para poder entender melhor. Vocês se lembram que nós falamos que os anjos não são feitos de luz, certo? Nós já vimos isso na Bíblia e comprovamos que eles têm matéria, eles têm substância. Assim como, por exemplo, eu estou com esta garrafa, que ela tem matéria, ela tem substância. Então, a substância dela é plástico, certo? Aí, se eu pegar esta guitarra aqui, também tem matéria, tem substância, que é madeira. Olha, são matérias diferentes, substância diferente, mas todas as duas têm substância. Se eu pegar esse outro material, que é a Bíblia Sagrada, também tem matéria, tem substância, que é o papel. Então, vocês percebem, e assim sucessivamente, o computador, que é plástico, e alguns outros objetos, esse púlpito aqui, que é de acrílico. Então, tudo tem matéria no universo. Tudo no universo tem matéria. Inclusive os anjos também, como nós vimos, eles têm substâncias. Por quê? Porque eles tocam na pessoa, nós já vimos, carregam as pessoas no colo. Por exemplo, Satanás, que Lúcifer, ele, segundo na tentação que está lá em Mateus capítulo 3, ele carregou o Cristo no colo e colocou no pináculo. Então, se os anjos fossem de luz, ou fosse tipo um fantasma, como alguns pensam, fosse um poltergeist, aí, coisas desse tipo aí, então Satanás não poderia pegar Jesus, ou não poderia tocar em ninguém. Os anjos do bem não poderiam pegar as pessoas pelo braço, não poderia livrar, não poderia fazer isso, porque quando fosse pegar, ia passar por dentro da matéria, já que ele não tinha matéria. Mas os anjos têm matéria. Se os anjos têm matéria, eles podem caminhar, podem tocar, podem pegar, podem falar, certo? Então vamos agora a essa pergunta. Eles podem atravessar paredes? Vamos aqui a um conceito da física. Então diz assim, usando física e matemática, não há possibilidade de que um ser feito de algum tipo de energia, que não possua matéria ou substância, no caso a luz, que não tem matéria, a luz não tem substância, certo? Não possa caminhar esse ser, certo? E atravessar paredes ao mesmo tempo. Então, se um anjo fosse feito de luz, ele não poderia caminhar. Por quê? Não teria apoio, não teria, o seu corpo não seria físico, e ele não poderia apoiar em nada, e nem segurar nada, certo? Continuemos. Então, isto viola a lei da ação e reação. O que viola a lei da ação e reação? Se um ser, seja ele angelical, ou humano, ou animal, se ele puder atravessar uma parede, qualquer ser, ele viola a lei da ação e reação, que é que se você comprime força contra algo, por exemplo, para a parede, para esse pequeno púlpito aqui, se eu faço força contra ele para baixo, ele vai reagir fazendo força para mim para cima, percebe? Então a mesma coisa se eu tentar pôr a mão na parede e empurrar a parede, vai ter a lei da reação, que é a parede mandar de volta uma força para mim, ou seja, ela não vai se mover. Então, se um ser conseguir atravessar uma parede, quebra a lei da ação e reação. Lei essa, criada pelo próprio Deus, claro, estabelecida por Deus, que o universo está submetido a leis, e todos os seres estão submetidos a leis, não esqueça disso, ok?
Bom, então vamos continuar aqui para entender. Isto viola a lei da ação e reação se houvesse um ser de luz ou de outro tipo de energia, ele não poderia andar. Olha só, então se os anjos fossem feitos de luz ou qualquer outra energia desconhecida, o anjo não poderia andar, porque ele não poderia fazer uma ação no chão, colocando seu pé, e aí a reação é o chão impulsionando seu pé para cima. Nós andamos por isso, entendem? Claro que existe uma lei chamada gravidade, que nos segura aqui na Terra. Na Lua não tem, por exemplo. Então, a ação que você faz de pôr o pé no chão e levantar para andar, é a reação da ação do seu pé no chão que te impulsiona a andar. Então, o anjo não é diferente. O anjo anda por isso, porque o anjo também está submetido a leis de andar, caminhar, voar e outras mais, percebe? Então, para o anjo poder andar, ele vai fazer uma pressão no chão e essa pressão o leva de volta para cima e ele caminha como qualquer ser humano. Isso é a lei da ação, pisar, reação, levantar e caminhar. Percebe? Então, para ele fazer isso, então ele tem que ter um corpo. E se ele tem um corpo, ele tem uma substância, se ele não pudesse fazer isso, o anjo afundaria. Vocês percebem agora? Se literalmente ele chegar e atravessar uma parede com o seu corpo, então ele também não ficaria no chão. Ele afundaria no chão e não poderia ficar em lugar nenhum, a não ser o tempo todo voando. Percebe? Bom, então, continuando aqui no nosso ponto. Para um ser conseguir andar, seus pés têm que aplicar uma força no piso, o que eu acabei de falar para vocês. Como a energia é inatingível, ninguém pega energia, certo? E não tem substância, como já falamos, vocês sabem disso. Esse ser, se fosse feito de energia, não teria o apoio necessário para realizar qualquer movimento. Então já descartamos completamente a hipótese que um anjo seja de energia. E vamos mostrar para vocês, no texto do Espírito de Profecia, claro isso, que o anjo tem a matéria dele, tem a substância dele. Então ele vai ter também a lei da ação e reação sobre ele. Ele está submetido a essa lei. E se ele tem substância, uma substância, quando vai bater de frente com outra substância, ele vai voltar. Percebe até aqui? Mas vamos entender como é que o anjo entra na nossa casa, mesmo não atravessando a parede, literalmente falando. Ok? Vamos aqui na tela acompanhar o raciocínio. E se um anjo conseguisse atravessar paredes, ele não teria substância. Claro e evidente, ele não teria essa substância. Ele não seria de matéria nenhuma. Percebe? Se ele conseguisse literalmente entrar na parede e sair do outro lado. Bom, e se ele não tem substância, ele não consegue emitir sons. Porque para ter substância, você consequentemente emite sons. Se você não tem substância, não tem como falar. Percebe? Não tem como tocar as coisas. Consequentemente, um anjo não seria um ser vivo. Consegue acompanhar o raciocínio até aqui? Apesar de estar sendo gravado o nosso programa hoje, mas você pode acompanhar o raciocínio e ficar mais atento e também colocar a sua pergunta aí. Vamos mais uma vez continuar aqui na tela para entender melhor esse ponto. E não existe e nem pode existir nenhuma consciência. Se o anjo não tem substância, não tem matéria, ele não pode falar, ele não pode caminhar, ele não pode tocar, ele não pode ter consciência, porque ele não tem substância, ele não teria nenhum pensamento, ou como dizem, espírito ou alma, como prega algumas pessoas que não entendem, que seja independente da substância cerebral, percebe? Então, todo ser vivo precisa ter um sistema nervoso central, e os anjos têm também isso aí, um cérebro, a massa cefálica, sistema nervoso central, para se movimentar, para pensar por si mesmo. Os anjos pensam por si mesmo, e para isso ele tem que ter um corpo, uma matéria com substância, para assim poder falar como eu estou falando com vocês, porque eu tenho um corpo, tenho uma matéria, sentir, no caso calor, percebe? Sentir as emoções, tocar e viver, tendo assim uma estrutura sólida, fortemente ligada e com volume. Então, se o anjo não tivesse substância, não tivesse matéria, fosse algo, digamos, parecido com uma luz, o anjo ele não teria nem como ser consumido no fogo, porque o fogo não consome luz, raios de luz. Fogo consome matéria, fogo consome substância. Então, sabemos que Satanás será consumido pelo fogo. Ele vai virar cinzas. Para ele virar cinzas, realmente, literalmente, inquestionavelmente, ele tem um corpo, uma matéria, um sistema nervoso central, cerebral. Ele fala, pensa, age por si mesmo. Ele caminha, pega, toca, voa. Então, ele é um ser de uma matéria, de uma substância como qualquer outro ser no universo. Portanto, ele, se ele for tentar
bater diretamente na parede, ele esbarraria a sua substância, seu corpo. Percebe? Agora, ele entra sim na casa da gente, mesmo com as portas fechadas. Não há necessidade de tentar atravessar uma parede, porque o seu corpo não permitiria. Mas tanto ele quanto os demais anjos entram, e na Bíblia tem textos demonstrando como que eles fazem para locomover em locais fechados. Pastor Sérgio, inclusive, nós chegamos a ver, eu creio que nós vimos no estudo passado, que Pedro, quando estava preso, lembra do texto, está lá, que o anjo simplesmente apareceu dentro da cadeia. E visitou dentro da prisão, Sim, né? Então a cadeia está toda fechada, não há dúvida que não há obstáculo para o anjo, seja do bem ou do mal, no sentido de entrar em algum lugar. Então nós podemos entrar na igreja, fechar as portas, que se Deus permitir, o inimigo entra, com a permissão de Deus entra. Ele não vai precisar atravessar a parede, que ele não pode fazer isso. Ele não vai precisar atravessar o vidro, que ele não pode fazer isso. Mas ele entra a si mesmo, porque tem outro meio dele se locomover. Poderíamos usar essa palavra aqui, uma espécie de teletransporte. Percebe? Então é como se fosse assim, um portal. Ele está aqui, e então ele entra no portal, ou se teletransporta e aparece lá dentro. Como o anjo fez com Pedro, que a gente já viu esse texto na Bíblia, que simplesmente a Bíblia não diz que o anjo atravessou a parede subterrânea. O anjo apareceu dentro da cadeia. Ou até mesmo o carcereiro abriu a porta para ele entrar. Também, né? não precisava, né? Ele não precisava. Se bem que na saída ele abriu a grade para poder Pedro, porque ele sabia que Pedro não tem esse poder de teletransportar. Tá certo? E nós temos exemplo na Bíblia de também onde Filipe foi teletransportado. Vocês se lembram disso? Está na Bíblia aí. Filipe teve porque Deus deu esse poder, né? Filipe estava ali na região batizando o eunuco. De repente Filipe foi teletransportado. Está na Bíblia isso aí. E apareceu em Azoto. É mais ou menos assim que os anjos entram em locais fechados. Percebe? Mas vamos continuar aqui para poder compreender melhor Pastor Wagner, esse ponto. Importante, como você falou, compreender, e diante de apresentações tão claras como essa, nós não devemos, às vezes, buscar tantas minúcias, devemos aceitar, porque é o que está escrito para o nosso conhecimento, né? Exato. E a gente precisa entender que o plano de Deus ele é muito maravilhoso, né? Exatamente. Eu falando de Filipe, eu vou abrir e ler aqui junto com os irmãos, só para ficar mais assim claro e a gente poder entender o texto corretamente do que estamos falando aqui. Atos capítulo 8. Vamos pegar do versículo 37 para vocês entenderem o contexto. Respondeu Filipe: é lícito para o eunuco. É lícito se crer de todo o coração? Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, olha o versículo 39. Quando saíram da água, Filipe e o eunuco, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco foi feliz e Filipe foi arrebatado. Essa é a expressão que o apóstolo usou, porque é o termo que ele tinha na época. Agora, versículo 40. Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava. Como que Filipe foi? Pastor Sérgio aí, os queridos irmãos internautas. Como que Filipe estava ali com o eunuco? E aí diz o Espírito Santo, arrebatou. O eunuco não viu mais Filipe. Filipe desapareceu. E agora Filipe instantaneamente, isso foi em segundos, já estava lá em outra cidade. É a função que os anjos fazem, teletransporte, percebe? Às vezes a gente não entende realmente esse mistério, né? Exato, não Mas podemos é algo entender. divino. É algo divino. É algo divino. E tem pessoas aí fora que não têm o conhecimento da palavra de Deus, usam até mesmo muitos outros misticismos para poder considerar algo dessa natureza, né? Exatamente. Mas aqui é algo divino, não podemos... É algo divino. É algo incomparável. Não tem como nem a ciência explicar isso aqui. Claro, como é que eu estou aqui e de repente eu desapareço daqui e apareço agora lá em Belo Horizonte? Como não se explica isso, é Deus que faz esse poder, esse milagre. Então é o teletransporte. E os anjos fazem isso, eles se teletransportam de um lugar para o outro, independente de ter portão, grade, parede, o que seja. Não tem obstáculo para o anjo nesse sentido, porque Deus concedeu poderes aos anjos. E Deus não tirou, lembremos isso, Deus não tirou os poderes de Satanás. Mesmo sendo expulso do céu, ele continuou com poderes, Deus não o tirou, porque senão Deus seria tirano, né? Como o próprio Lúcifer havia dito no céu, que Deus era tirano. Então Deus não removeu os poderes dos anjos, e os anjos podem hoje se teletransportar
de um lugar para o outro sem precisar atravessar a parede, porque eles têm matéria, substância, eles iriam esbarrar e voltar e cair na parede. Ok? Senão eles não poderiam ter substância. Vamos então continuar. Outras observações. Vamos na tela aqui para vocês entenderem melhor. Se um anjo não tivesse alguma substância, fosse como uma nuvem, que não tem substância a nuvem, né? Ou como uma imagem projetada, não tem substância a imagem, certo? A imagem que você projeta, por exemplo, sua sombra quando é projetada na parede. Você não vai pegar a sua sombra, não tem substância, percebe? A imagem da sua sombra não tem, ela não existe. Então, o anjo não poderia ter peso, lembre-se disso, e nem poderia manter-se parado. Se o anjo não tivesse substância, nem parado em pé, assim ele não poderia ficar, porque ele não tem substância. Como diz aí, está na tela aí, ó, e nem conservar forma. Bastaria uma corrente de ar, um vento, para levar o anjo embora, porque ele não teria substância, não teria matéria, não teria peso, não poderia ficar em pé no ar. Percebe? Então, tudo isso é para entendermos que os anjos, apesar de terem seu corpo, apesar de terem sua matéria, nós vamos compreendendo pouco a pouco a maneira deles se locomoverem. Vamos aqui adiante. Outras observações. Portanto, os seres vivos, como os anjos, são seres vivos, são entidades racionais, inteligentes, intelectuais, com vontade própria, eles têm poder de decisão, tanto é que eles decidiram para o mal porque quiseram, com sentimentos. Os anjos odeiam os do mal, os anjos se enraivecem do mal, e os anjos do bem choram. Há vários textos dizendo que os anjos choram, porque eles têm sentimentos, sendo constituídos por partículas elementares como nós, firmemente ligadas, como nós temos essas partículas firmemente ligadas umas com as outras, com um corpo que possui forma, como é o nosso caso, os anjos também têm uma forma, e volume, um peso, definido com um sistema neurológico central aqui, e tendo consciência de que está vivo. Então, tudo isso... Claro demais, né, pastor? Não é claro, né? Tudo isso a gente claro. tem. Porque se ele não tivesse isso, ele não seria um ser vivo. Percebe? Ele não poderia ter decisão, não poderia adorar a Deus, né, por vontade própria. Então, vamos a um exemplo bíblico agora aqui. Falamos e vamos demonstrar um exemplo bíblico nesse aspecto de que o anjo tem seu corpo, sua matéria, e por isso ele não pode atravessar, literalmente falando, uma parede. Senão ele não poderia ter corpo. Então, onde está isso na Bíblia? Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Vamos ver na tela o texto aqui, ó. Todos os anjos estavam em pé, parado, lá no céu, ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. E os anjos prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Percebeu? Então os anjos estavam em pé, volume, forma, peso, parado. Se eles não tivessem substância, eles não poderiam ficar em pé, tinham que afundar. E por isso que não atravessam paredes, senão eles também afundariam o tempo todo. E ali prostraram o rosto ali perante o piso celestial e adoraram a Deus ali. Então aí temos esse texto aí. Agora vamos entender esse texto com maiores detalhes, só para ficar mais claro. Lemos aqui que todos os anjos estavam em pé em volta do trono e depois se jogaram com o rosto encostado no chão, adorando a Deus. Mais uma vez, fica claro que os anjos têm medidas, braços, pernas, tronco e face, como ser humano, podendo assim tocar e caminhar livremente. E para isso, eles têm que possuir um corpo. O outro detalhe é que os anjos estão vestidos com roupas. Isso está em João capítulo 20, versículo 12. Claro que é uma roupa de glória, mas estão cobertos. Daniel também viu um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto, né, de ouro. Daniel 10:5. Então, para isso, se eles não tivessem forma, corpo, substância, nem a roupa podia ficar no corpo dele, lá como a visão de Daniel, roupa de linho. E nem muito menos ele poderia ficar em pé, parado, como já falamos. Agora, sendo assim, essa outra pergunta aqui, nós já até pincelamos ela no estudo passado, os anjos podem nos tocar? Será que eles podem nos tocar? Se eles atravessassem o braço na parede e saíssem do outro lado, então eles não teriam matéria e substância, eles também não poderiam nos tocar, porque na hora que fosse pegar-nos, o braço passaria por dentro e voltava, percebe? E confirmando este pensamento, pastor Wagner,
O capítulo 6 de Isaías dá mais ênfase ainda, 6:2, né, apresentando ali a materialidade dos anjos. Sim. Com 2 asas ele cobriu o rosto, como é que ele vai ter rosto se não tem matéria? Se não tem, não é verdade? E com 2 ele cobriu os pés, sinal de reverência também, né? Como ia cobrir os pés se não tinha matéria? Exato. E com 2 voavam, voar como? Se matéria... Aí qualquer ventinho leva embora, Justamente. Então dá mais uma ênfase sobre esse texto, né? Bem lembrado, bem aplicado. Aí ele seria mais leve do que uma pipa. Com certeza. Muito bem. Então, o texto foi muito apropriado de Isaías, né, para o que estamos falando aí. O outro texto aqui é o de Atos, capítulo 12, versículo 7. Vejamos o que está na tela. De repente, sobreveio um anjo do Senhor. Olha aí, como está aquele texto que eu citei agora. E resplandeceu uma luz na prisão. O texto não diz que o anjo atravessou as paredes. O texto diz que, de repente, o anjo do Senhor apareceu dentro da prisão. Assim como Filipe estava numa região e foi para outra. Simplesmente apareceu lá do nada na outra também. Teletransportou. Vocês perceberam? Tocando a Pedro. Então o anjo tocou, a matéria do anjo tocou na matéria de Pedro, no lado. O despertou e disse para ele: levanta-te, Pedro, depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Aí o anjo fez outro milagre que a ciência não explica, que é as algemas abrirem sozinhas. Percebe? E assim então o anjo chamou Pedro e Pedro foi embora e saiu da prisão. Agora, outra ocasião em que o anjo tocou outra pessoa, e o interessante é que o mesmo anjo tocou Pedro, ele vai no dia seguinte e toca outra pessoa. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Atos capítulo 12, versículo 21 a 23. Então está aqui na tela. Diz assim: num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra, para o povo no caso. E o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. Quer dizer, exaltou Herodes. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Olha, o mesmo anjo que tocou em Pedro. Pedro, levanta. Ele foi lá no outro dia, tocou em Herodes, morra. E Herodes morreu. Que poder tem os anjos, meu irmão? Terrível, né? Terrível, um poder sobrenatural. Os anjos têm o toque da vida e o toque da morte. Percebe? Lembra-se na ocasião de Jó, quando Satanás falou assim: a Jó te adora porque você dá bem para eles e tal. Aí Deus falou assim: supre, protege, dá toca muitas nele. bênçãos, né? Exato. Deus falou para Satanás: pode tocar nele, só não tire a vida dele. Satanás foi lá e tocou em Jó, e o corpo de Jó, o que aconteceu? Trouxe-lhe uma terrível enfermidade, uma chaga, né? Chaga maligna por todo lado, né? Percebe que os anjos têm poder de botar doença e de curar doença? Então, diante dessa situação, nós vemos, pastor, nessa apresentação, porque muitas pessoas, às vezes, têm aquela cegueira em suas instituições religiosas, com tanta cura e milagre, porque o próprio inimigo, ele tem poder para colocar e tirar também. Tem. Jó é um exemplo grandíssimo disso aí. Ele tocou em Jó, o toque da doença, porque os anjos, irmãos, eles conseguem, eles dominam o laboratório com limites, é claro, da natureza que nós não sabemos nem temos. A prova é disso que Satanás cria tempestades, Satanás cria tufões. Olha como que ele consegue fazer isso. Poder que Deus deu para eles para o bem, mas ele exerce para o mal. E ele põe doença, como pôs aí em Jó. Aí nas igrejas o que acontece é isso que você falou. Justamente. Os anjos maus colocam doença nas pessoas, atrai essas pessoas para a igreja e eles mesmos vão lá e tiram a doença que eles colocaram. E as pessoas, por sua simplicidade Pensa e até mesmo fé em uma libertação daquele opróbrio, aquela dificuldade, crê. Mas muitos são operação do inimigo. Não é verdade? E Deus até mesmo aceita pela simplicidade e a fé que aquela pessoa tem. Depende se ele é sincero, né? Mas muitos aí que vão só atrás de cura, não são sinceros, aí são entregues aos poderes malignos dos anjos maus e aos enganos. E fica invocado com cura. Verdade. Não é assim? Verdade. Então, meus irmãos, tomemos cuidados com as curas, porque os anjos, eles têm poder sobre esta área da vida, de pôr doença e de curar a doença. Os anjos têm o poder até de tirar a vida. Se Deus permite, Satanás tira a vida de uma pessoa em segundos, na hora. Seja através de um acidente provocando na vida dele, seja através de uma própria doença maligna. Então nós vemos aqui o exemplo que o anjo de Deus recebeu uma ordem de Cristo para ir lá e tirar a vida de Herodes, porque Herodes já tinha enchido a taça da misericórdia quando aceitou o louvor de Deus. E assim aconteceu. O mesmo anjo que tocou a Pedro, levanta Pedro, o toque do
do despertar, tocou em Herodes, morre Herodes, o toque da doença, e Herodes morreu na hora. Olha aqui então na tela, meus irmãos. Anjos podem nos tocar, como nós estamos confirmando. Eu quero ler agora um texto do Espírito de Profecia para ficar mais claro o que estamos falando. História da Redenção, página 299. HR, História da Redenção, página 299. Ó, o anjo tocou em Pedro. Se não tocasse, Pedro não ia acordar nem ver, né? Para despertá-lo do sono, mas foi com um contato diferente que ele, o mesmo anjo, eu falei para vocês, está aí a prova, que ele, esse anjo, feriu o ímpio rei, trazendo sobre ele castigo mortal. Então, o mesmo anjo que acordou Pedro foi o mesmo anjo que feriu Herodes, e Herodes foi morto instantaneamente. Percebe? Não há de que duvidar, né, pastor? A palavra da luz maior, a Bíblia Sagrada, apresentou. E a luz menor, o Espírito de Profecia, endossa, confirma com clareza, com nitidez, todo o episódio, toda a história, né? Exatamente. Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos vendo como que os anjos podem, então, sair de um lugar para ir para outro lugar. Como que os anjos podem entrar na casa da gente sem precisar atravessar a parede, devido à lei da física que o impossibilita fazer isso, porque ele tem matéria, ele tem substância. Percebe? Então, o anjo não é Deus, anjo é criatura, anjo não é criador. Anjo está submetido às leis de Deus. O único ser no universo que está acima das leis da física, acima das leis de Deus, é o próprio Deus, o próprio Cristo. Cristo, ele não depende das leis da física para fazer qualquer coisa. Por isso que só Cristo pode multiplicar o pão, Satanás não pode multiplicar pão. Por isso que só Cristo pode dar a vida, ressuscitar. Então, coisas que só Cristo pode fazer. Só Cristo pode ler o pensamento. Percebe? Os anjos estão limitados a essa ação. Apesar deles poderem entrar na casa da gente sem atravessar a parede, teletransportando, mas eles têm limite também, né? Interessante, pastor. Você falou algo interessante mesmo aí. Que dentro do que Deus pode fazer, que o inimigo pode fazer, e com seus anjos maus, dar a vida. Só unicamente Deus só é capaz. Deus, só Deus. O inimigo ele é capaz de tirar, mas de dar a vida não. Dar a vida não. Nem para uma formiga. Se você acidentalmente, ou propositalmente, matar uma formiga, esmagou a formiga, Satanás e todo o seu exército de anjos, que são talvez 1 bilhão aí, pode reunir para tentar ressuscitar a formiga que ele não consegue. Justamente. Uma formiga. De suas diversas personificações que ele pode fazer, mas essa é inigualável, ele não faz, é dar a vida. Dar a vida. Unicamente o autor poderoso, só o Criador. Deus, né? Nem os exércitos dos anjos celestiais de Deus no céu pode dar uma vida a uma formiga. Verdade. E é só o Criador que pode fazer isso, para a gente entender que as criaturas têm limite, mas consegue, no caso dos anjos, fazer coisas extraordinárias que nós seres humanos não podemos fazer. Ok? Então vamos aqui a mais outro exemplo bíblico. A gente vai trabalhar sempre na Bíblia, no Espírito de Profecia e também a ciência, que a ciência é divina, não a falsa ciência. A falsa ciência não é de Deus, é de Satanás, mas a verdadeira ciência é divina. Ok? Então vamos ao exemplo bíblico aqui, onde os anjos têm matéria, têm substância, não podendo assim quebrar a lei da ação e reação atravessando uma parede, mas podendo entrar na casa sem precisar usar esse artifício. Então aqui temos o texto de Gênesis 19, que é o capítulo, versículo 15 e 16. Olha só. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Ló, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, no caso de Ló, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão. Quem eram esses homens? Pegou na mão de Ló e arrastou pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha aí, o anjo pegou: Ló, me dá aqui sua mão. Rapaz, tem que te arrastar, que senão você vai morrer, Ló, perdido. Pegou a esposa, pegou as filhas, e os anjos arrastaram, puxaram pela mão. Se o anjo não tivesse, realmente pudesse atravessar a parede, ele não teria essa matéria sólida, física. E aí, ao pegar no braço de Ló, as suas mãos passariam por dentro dele, não conseguiria ter apoio. Percebe? Então, funciona assim. Os anjos realmente têm a sua parte física. Temos aqui, então, ainda um outro exemplo bíblico. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia
de os anjos terem sua matéria, sua substância e, portanto, seus limites do que pode e do que não pode fazer. Até mesmo os anjos de Deus também têm limites. Não é porque eles são anjos de luz que eles são ilimitados. Ilimitado é só Cristo. Então nós temos aqui texto de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. Atentem para esse texto mais uma vez. E deitando-se, no caso aqui Elias, né, dormiu debaixo do zimbro de uma árvore lá. De súbito, repentinamente, um anjo o tocou, bateu um tapinha em Elias. Elias, acorda, rapaz. E o anjo disse: levanta-te e come. E o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou Elias, deu outro tapinha nele e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Então aí nós estamos observando aí que os anjos realmente podem nos tocar, nos levantar, nos puxar, nos empurrar, dar o toque da vida curando uma doença quando Deus permite, dar o toque da morte colocando uma doença quando Deus também permite. Então tudo isso aqui nós observamos que os anjos realmente têm a sua substância, não podendo assim então esbarrar em outro objeto e passar por esse objeto. Percebe? Então vamos aqui agora a esse tópico. Anjo, confirmando o que falamos, tem sua substância. Essa figura, essa imagem, ela revela muita coisa, né? O que está escrito lá no Espírito de Profecia, nós vamos ver esse texto, está no livro Educação, a partir da página 260 em diante. O que está escrito? Que os anjos, na ressurreição geral dos salvos de todas as épocas, pegarão as crianças no colo e entregarão para suas mães. Percebe? Confirmando que os anjos têm seu corpo, sua matéria, e, portanto, eles não podem atravessar outro objeto que também tenha matéria, que também tenha substância. Matéria com matéria, substância com substância, se esbarram, se chocam. É lei que Deus criou, lei da ação e reação. Então, temos aqui, diante desses versos, concluímos que para sermos tocados pelos anjos, é necessário que eles estejam constituídos por uma matéria sólida. Bom, agora você deve estar aí, pastor Sérgio e os irmãos, com essa pergunta aí na cabeça, Talvez é uma pergunta para nós aqui, eu diria que impossível de responder. Mas é uma pergunta que as pessoas podem se fazer então. De que matéria os anjos foram criados? Pergunta interessante, viu, pastor? Creio que todos os nossos internautas agora estão atenados para ver essa resposta. Tem só uma pista na Bíblia e no Espírito de Profecia, mas não há, assim, vou logo adiantar, não há confirmação do nome da matéria deles, né? Aí já entra no campo da especulação. Não tem como, porque a gente nunca pegou um anjo do céu, de Deus, ou um anjo caído, e vamos levar ele para o laboratório e vamos lá examinar. De que você é anjo? Deixa eu ver aqui se você é carne como homem, se você é de plástico, se você é de pedra, de cimento, o que você é, né? Verdade, uma coisa eu tenho certeza, pastor, isso aí é um estudo que vai ficar para a eternidade. Isso é só na eternidade que a gente vai descobrir. Para aqueles que estão se dedicando a chegar lá, né? Só para descobrir de que o anjo é feito. Mas, vamos ler uns 2 textos aqui, que é interessante. Vamos acompanhar comigo? Esse texto aqui ele é digno de observação. O primeiro é Isaías 66, versículo 23. Olha aqui o que diz a Bíblia. De uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar na minha presença, diz o Senhor. Quem é que na eternidade vai adorar a Deus? Toda a carne. Sem exceção. Sem exceção. Aqui não está dizendo os salvos, está dizendo todos, anjos e salvos. Exatamente. Então, olha só, se é toda a carne, vamos aqui o comentário do texto. O texto aqui quer dizer que todos os seres, incluindo os anjos, eles também vão vir adorar a Deus, independentemente do tipo de carne que constitui seus corpos. Virão a Deus para o louvarem. Então, entendemos que Deus criou todos os seres com um corpo e com diferentes tipos de carne. Em outras palavras, diferentes tipos de matérias e substância que chamamos de carne. Então, vamos entender o seguinte: os anjos, eles têm a sua carne. Não significa que a carne dos anjos seja como a carne humana, ok? Mas eles têm a sua carne. Toda a carne virá adorar a Deus na presença dele de um sábado a outro. Agora vamos voltar mais uma vez para a tela aqui. E o que o Espírito de Profecia fala sobre esse ponto? O Espírito de Profecia dá alguma pista, dá algum direcionamento sobre a matéria dos anjos? Eu tenho um texto aqui para compartilhar com vocês do livro Verdade sobre os Anjos, página 251. E aqui diz assim:
Foi-me então mostrado, diz a serva do Senhor, Satanás, que é um anjo, como havia sido um anjo feliz e elevado. Em seguida, foi-me mostrado como se acha agora, como que é Satanás por volta dos anos 1860. Ainda tem porte real, foi quando foi escrito o texto. Suas afeições ainda são nobres, olha só, pois é um anjo, ainda que decaído, mas a expressão de seu rosto está cheia de quê? Ansiedade, cuidados, infelicidade. Olha como é que é o rosto de Satanás. Continua o texto do Verdade sobre os Anjos, na 251. Seu rosto é cheio de maldade, seu rosto é cheio de ódio, nocividade, engano e todo mal. A aparência dele é essa aí. É uma coisa terrível a aparência de Satanás. Sua fronte, olha aqui a testa dele, logo acima dos olhos, percebe? Começa a recuar. O que é isso? Começa a recuar. Vincos, o pessoal chama pé de galinha. Outros falam franzidas, né? Franzidas. Franzimentos na terra. Exato. Né? Então quer dizer que Satanás tem vincos também, pé de galinha. Está envelhecendo? Ué, se está envelhecendo, ele tem matéria, tem carne. Vi que ele havia se degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara. Então não tem nada que presta mais nele. E todo mau traço se desenvolvera. Satanás é um poço de maldade. Ainda tem aqui o texto, ó. Continua do Verdade sobre os Anjos, página 252. Seu olhar era astuto, malvado o olhar dele, ó, e dissimulado, e mostrava grande penetração, tipo uma onça, um leão que quer atacar a presa. Por isso que a Bíblia compara ele também como um leão, pegar a presa. Sua constituição, ok, agora, sua constituição do pé à cabeça era ampla, então ele não é pequeno não. E quando fala de constituição, falando de físico, né? Físico. Wagner? Físico. E aqui está a parte que está grifada, ó. Leia para nós aqui. A carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Então era flácido, então? Era flácido. Então qual a conclusão que chegamos? Satanás é feito de alguma matéria. Não significa que ele é de carne e osso como nós. Mas ele tem a sua carne. Para a gente entender melhor essa expressão carne, os irmãos que são vegetarianos vão entender o que eu vou falar. Hoje nós vamos comer carne de jaca, não é assim que a gente fala? Justamente. Carne de trigo, não é assim? Justamente. Carne de soja. Agora eu vou perguntar. Carne de caju. Carne de caju. Alguns que já comeu, né? Agora, farofinha de caju. Jaca é carne? Não. Não é, não tem músculo, não tem sangue. É uma matéria, nós a denominamos como carne, porque né, tem de jaca. substância. Justamente. Não é isso? Caju é carne? Também não. Isso. E trigo é carne? Também trigo é não. trigo. Mas a gente chama de carne de trigo. Carne de soja. Soja não é carne. Então é isso que Ellen White quer que vocês e eu entendamos. É que Satanás não é de carne e osso como nós. Percebe? Porque ele é de uma matéria diferente. Senão ele já tinha morrido há muito tempo. O ser humano não vive 6.000 anos. E ele já está chegando aí na casa dos 6.000 só na terra, né? Fora os anos que ele passou no céu. Então se ele fosse de carne humana, ele já teria morrido, né? Mas ele está envelhecendo. Não está aqui? E foi muito claro pelo texto descrito aí, de Verdade sobre os Anjos 252, que a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. E geralmente é a parte que mostra mais flacidez. A velhice. Justamente quando chega nesta fase, né? Então, o diabo está ficando velho ou não está? Está ficando velho. Está ficando velho o diabo. Então, ele tem uma carne. Então, se ele tem uma carne, irmãos, ele tem matéria. Se ele tem matéria, ele tem carne, ele está submetido à lei da ação e reação. Se ele está submetido à lei da ação e reação, ele está submetido a todas as outras leis. Da inércia, ele está submetido a todas as outras leis, do tempo, por isso que está envelhecendo. Então, se ele fisicamente tentar ir contra uma parede, ele esbarra na parede, porque ele tem um corpo. Mas isso não o impede de estar do outro lado, porque ele pode teletransportar. Os irmãos percebem? Então, Satanás está realmente pelancudo, velho, e a situação dele funciona assim. Alguém chegou a dizer isso aqui, pastor Sérgio, uma hipótese. Se Jesus levasse mais aí uns 5.000 anos para voltar, Satanás estaria acabado daqui 5.000 anos, velho, um velho de 80, talvez 90 anos de idade, fraco, e se não tivesse morto já de velhice. Isso está apresentando o perfil das características dele, como estaria, né? Como exatamente, está, né? como estaria. Se o mundo durasse, claro que não vai durar, mas se o mundo durasse 5.000, 10.000 anos, percebe? Isso é só para vocês terem uma ideia que Satanás não é imortal. Satanás não é eterno. Então, se Cristo demorasse mais 10.000 anos, ele morreria, não ia suportar.
Porque ele não é eterno, ele não é imortal. E nós sabemos, diante disso, que a palavra descreve, por que o seu poder de influência do mal é tão grande hoje? Porque ele sabe que está chegando os dias da sua condenação e ele quer diminuir o cargo da sua pena com todos aqueles que são seus súditos. Exatamente. Ele sabe que a coisa para ele está ficando feia, né? O tempo está passando, ele está envelhecendo mais ainda, está se acabando. O tempo, ele está sujeito ao tempo, portanto, Deus criou todos os seres, inclusive os anjos, limitados por uma circunferência chamada tempo. Agora, claro, aqueles que não pecaram, eles não estão submetidos à ação do tempo. Os anjos do bem não envelhecem. Que, às vezes algum irmão no chat já pode perguntar isso aí, né? Com Se os anjos do bem envelhecem. Não envelhecem, porque eles estão na obediência a Deus. Eles estão tão jovens como quando foi criado. Com certeza, e já queremos dizer, você que está nos acompanhando, como falamos, esta edição, por uma circunstância, está sendo gravada, né, pastor Wagner? Isso, está sendo Mas gravada. deixa aí as suas perguntas no chat, as suas dúvidas, que nós vamos esclarecer no nosso próximo encontro. Exatamente, tá certo? Então, os anjos do bem não envelhecem, não morrem. Então, os anjos do bem, eles são imortais, porque sob condição de Cristo na vida deles, que eles continuaram do lado de Cristo, então eles não morrem. Então é a mesma condição da imortalidade que Deus concede para o ser humano e todos os seres criados. Ou seja, nós não temos esse dom da imortalidade inerente dentro de nós. 1 Timóteo 6,16 diz que só Deus é imortal, só Cristo é imortal. Então nós seremos imortais na condição de servos e obedientes e salvos pelo poder de Cristo. Assim são os anjos do bem, são imortais por isso. Mas os anjos do mal, como saíram da presença de Deus, pecaram, eles são mortais, foram criados mortais, então o pecado, eles estão sofrendo a consequência do pecado, estão envelhecendo. Satanás não tem mais a agilidade que ele tinha quando foi criado. Os anjos do mal não têm mais aquela velocidade que eles tinham, então eles estão sentindo isso, o peso do pecado nas costas deles. Então, lentamente eles estão morrendo, lentamente eles estão ficando cada vez mais fracos. E, como falamos, se Jesus não voltasse em 5, 10 mil anos, eles morreriam, porque eles não são imortais, eles não são eternos, eles estariam realmente limitados a isso aqui. Então, os irmãos perceberam que hoje, nosso estudo de hoje, avaliou tudo isso aqui, avaliou que os anjos, confirmamos aí em vários textos, que eles têm sua matéria, têm sua carne, como nós estamos vendo nesse texto aí, os anjos têm sua carne, não significa que é de carne e osso como nós, mas eles têm sua carne, sua matéria, sua substância. Então eles estão sujeitos a todas as leis criadas por Deus, a lei da física, a lei da ação, reação, inércia e outras leis mais. Por isso que eles se teletransportam daqui de Goiânia para, por exemplo, outra cidade. Teletransportam do lado da rua para o lado da igreja. Deus ainda permite eles continuarem com esse poder de forma limitada, mas permite, porque Deus não removeu os poderes deles. Eles podem pôr uma doença numa pessoa e depois eles removem essa doença que eles mesmos colocaram. O que o anjo do mal não pode fazer, meus irmãos, é dar a vida, ressuscitar, e nem o anjo do bem também, né? Ressuscitar uma pessoa, aí está na mão de Deus, é poder somente do Criador. É isso aí, muito claro, viu, pastor Wagner? Creio muito que claro. Tirou todas as dúvidas, as curiosidades de nossos queridos amigos internautas. Foi muito proveitoso o nosso segundo encontro desta série. Sei que muitas perguntas estão sendo feitas aí no chat. Verdade, como né? nós falamos, não conseguimos responder agora devido estarmos com este programa sendo gravado, mas no nosso próximo encontro, vai ser o terceiro encontro desta série, não é isso, pastor Wagner? Terceiro encontro, e talvez muitos querem saber isso aqui, ó. Pô, se os anjos têm carne, têm matéria, têm substância, então por que nós não enxergamos os anjos? Por que você não vê o anjo, né? Boa pergunta, viu, Boa pastor pergunta, Wagner? né? Boa pergunta. Então já queremos dizer aos nossos queridos irmãos internautas que essa é uma pergunta que será respondida no próximo encontro. Na próxima terça-feira, se Deus permitir. Então isso quer se dizer, Deus querido quiser. amigo, que você não pode perder. Papel e caneta na mão, vamos estar aqui para com certeza responder a sua pergunta, tirar as suas dúvidas sobre este assunto maravilhoso. Então, pastor Wagner, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso encontro Palavra Aberta, né? Isso. Foi um estudo maravilhoso, creio que supriu claramente as dúvidas de todos os nossos irmãos internautas, foi muito claro mesmo, muito objetivo, como se diz, contra
fatos não há o que questionar, né? Foi muito verdade, claro o texto, tanto bíblico como do Espírito de profecia. Não há o que questionar. Não há o que questionar. Não há o né? que questionar, apenas aceitar o que Deus deixou para confirmar a fé de todos aqueles que estão trilhando por este caminho, por essa jornada espiritual, né? Exatamente. Lembrando que hoje foi um programa gravado, não é isso? Com certeza. E isso trouxe a impossibilidade de nós respondermos as suas perguntas aqui agora ao vivo, por isso que nós não a fizemos, não levamos ao ar, mas no próximo encontro, com certeza, o pastor Wagner estará aqui trazendo todo este maravilhoso esclarecimento das suas perguntas. E é uma pena também, por ser gravado, hoje nosso querido pastor Sérgio está despedindo do programa. Motivo de força maior, um dos componentes nossos teve que viajar, não podemos fazer ao vivo, mas hoje você que está vendo aí a gravação, a despedida do nosso querido pastor Sérgio. Gostaríamos de ter feito essa despedida ao vivo aqui no programa, mas não foi possível. Deus sabe todas as coisas e teremos uma perda grande aqui no programa, nós sabemos disso, mas Deus tem uma missão para ele e ele vai cumprir essa missão em uma nova região, não é isso, irmão? Amém, pastor Wagner. Eu fico muito agradecido a Deus pelo privilégio que tivemos de trabalhar juntos neste triênio que está findando, né? Por este abençoado programa que foi ao ar, consolidou muito a nossa fé dos nossos irmãos, nos aproximou muito, tanto de Deus como um dos outros também. Verdade. Isso é muito claro mesmo. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo cuidado de Deus sobre nossas vidas, por nos ter dado a graça de estar aqui à frente neste batente, segurando esta coluna e orientando a outras pessoas também a se fortalecer nesta bendita e maravilhosa verdade. Não é isso, pastor Wagner? Com certeza. Então, eu agradeço demais a Deus e também, por que não, agradecer os meus queridos irmãos e amigos que ao longo desta jornada já estamos chegando ao 100º encontro de todas as terças-feiras. Estamos aqui nessa plataforma com esse abençoado programa para entrar na sua casa e compartilhar da palavra de Deus. Então, quero agradecer carinhosamente a sua atenção, a sua dedicação por nos apoiar, nos auxiliar. E sabemos, pastor Wagner, que hoje nós não conseguimos falar, como você falou, e nós já confirmamos que é gravado, nós não conseguimos ver ou até mesmo agradecer aqui a manifestação carinhosa desses irmãos aqui ao vivo. Verdade, é uma pena, mas né? eu estarei presente acompanhando. Nós sabemos que a correria está grande, mudança, mas eu estarei presente acompanhando a nossa programação que vai no ar amanhã, terça-feira, não é isso? E nós vamos ver a manifestação. E queremos agradecer também, sabemos que nossos queridos irmãos estão nos acompanhando, pastor Wagner, de norte a sul. De norte a sul. Os sul, nossos sabemos. tradicionais irmãos que estão aqui do sudoeste nos acompanhando, os nossos queridos irmãos que estão também nos acompanhando aqui de Goiânia, sabemos que são assíduos a esta programação. Os nossos irmãos ali do Nordeste, de muito, uma ponta a outra do Nordeste, assiduamente nos acompanhando aqui, como também os nossos queridos irmãos do Norte, toda a região do Pará, do Amazonas, toda a região ali do Centro-Oeste, ali também na parte do Amazonas, indo para Rondônia, Mato Grosso, estão aqui acompanhando também. E também os nossos queridos irmãos do Sudeste e do Sul, ali do Paraná, Santa Catarina, e também todos aqueles que internacionalmente estão ligados, estão acompanhando este abençoado programa. Então, o nosso muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu carinho e poder estar conosco aqui neste grande e abençoado programa. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que eu tive de estar com vocês e neste momento quero suplicar as vossas orações por este pequeno servo. Grande é a missão que o Senhor tem nos concedido. Sozinho não somos capazes de fazer. Unicamente dele vem o poder, a sabedoria e a disposição de nos habilitar para realizar tão grande missão. E eu só tenho a agradecer, pastor Wagner, pelos momentos que aqui compartilhamos. Eu quero muito também agradecer a Deus, primeiramente, né, pelo privilégio de ter trabalhado com o Sérgio, nosso querido pastor Sérgio. Foi uma bênção esse tempo que trabalhamos. Como nós falamos, uma pena a força eu diria assim, a necessidade da obra, né? Exige material humano, servos de Deus em outro lugar, e por necessidade ele tem que ir para uma outra região. Mas nós teremos aqui uma perda grande, e Deus vai suprir essa perda, porque Deus também vai usá-lo poderosamente
lá naquela região. Eu quero agradecer também a você, porque foi um grande companheiro nesse período todo aqui. Nos ajudou, nos auxiliou, foi a voz de vocês aí o tempo todo. Foi uma pessoa carismática, a pessoa que Deus colocou no lugar certo para trabalhar com a gente. Então foi uma experiência muito positiva e estaremos orando pelo pastor Sérgio. Eu estarei orando, você ore também, para que ele venha fazer a obra de Deus ali no sudoeste goiano. E de vez em quando ele pode também entrar no chat de lá e dar um alô para vocês, um alô para nós também, não é isso mesmo? Com certeza, será maravilhoso, pastor Wagner, exercer este papel, mesmo com as nossas atividades que serão corriqueiras, viajando, atendendo outras demandas, né, do campo, mas sempre que oportuno, estarei compartilhando, sendo ali também um porta-voz no chat, ajudando no que for possível, e também compartilhando este maravilhoso link para que outras pessoas do nosso território, do nosso campo de atendimento, estejam também acompanhando esta abençoada programação. E, como falei, eu sou imensamente agradecido a Deus. Não tenho palavra para expressar o meu sentimento de alegria e de contentamento de ter passado com todos vocês, queridos irmãos internautas, podemos dizer esta igreja online, né, pastor Wagner? É a igreja online. Justamente, isso, que nos acompanhou durante todo esse período, que assistenciamos, que atendemos. Podemos dizer que chegamos de termos aqui o pico de audiência desse programa, 220, 250 pessoas. 250 pessoas. Quando chegava no mínimo 180, 170 pessoas assistindo diariamente esta programação ir ao ar. Então, por isso tudo, seja Deus louvado, que a glória e a honra para Ele. Nós somos apenas instrumentos que Ele usou, que Ele permitiu ser vaso durante esse período que estávamos juntos aqui, pastor Wagner. Amém, foi muito bom. O que podemos dizer? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te acompanhe. Amém. E como gratidão, pastor Wagner, eu quero deixar aqui uma mensagem para o pastor Wagner, como também os nossos queridos irmãos e amigos internautas que nos acompanham. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é uma grande promessa para nós, né, pastor Wagner? Porque sabemos que tudo que nós fazemos aqui, a maior recompensa quem vai nos conceder é Deus. E o texto aqui é muito claro. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, fazendo com prazer, fazendo com alegria, fazendo com motivação a obra do Senhor. E sabendo que o nosso trabalho aqui, a grande recompensa que nós vamos ter é a recompensa celestial. É a recompensa de estarmos lá para receber o nosso galardão. E com o nosso galardão, ter a alegria de que muitos estão lá, porque nós dedicamos um pouco do nosso tempo, do nosso saber, da nossa disposição, de estar estudando com eles, de estar trabalhando com eles, para que eles também tenham a graça, o privilégio de se encontrar lá também. Isso é maravilhoso, pastor Será Wagner. Um privilégio, será uma bênção, né? Então, chegamos ao fim e queremos, antes de orar, né, pedir que os irmãos, aqueles que podem patrocinar o programa, não esqueçam, né? Estamos na nova fase de colocar alarme na igreja, né? Não podemos esquecer deste ponto tão importante que o pastor Wagner mencionou aqui. Aqueles irmãos que têm sentido o toque do Espírito Santo para contribuir com um pouco dos muitos recursos que Deus tem abençoado a sua vida, a sua família, compartilhando para o crescimento do Evangelho do Reino, compartilhando para que esta mensagem da verdade possa chegar a outros corações. E você pode sim. Muitas vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer um trabalho missionário, de ser um evangelista por excelência, de enviar literaturas a outras regiões, né, pastor Wagner? Verdade. E este canal é um folheto virtual que você distribui, é um estudo bíblico virtual que você faz, é uma mensagem que você faz entrar no lado das pessoas, e podemos dizer, o Espírito Santo trabalha e incute essas mensagens na mente das pessoas. Então, com o seu patrocínio, com a sua generosa oferta, você pode fazer muito pelo reino celestial. Está aparecendo aí no seu computador, na sua televisão, no seu smartphone, no seu celular, todos os meios de comunicação que você poderá dedicar à sua generosa oferta. E
Deus ama quem dá com alegria, né, pastor Com Wagner? certeza, ama Deus mesmo. ama quem dá com alegria. Ele vai multiplicar e abençoar grandiosamente, tanto para você, como nós também aqui vai multiplicar para nós em nossas múltiplas necessidades. Amém. Não é isso aí? Verdade. Que Deus verdade. abençoe grandemente a sua vida e a sua generosidade. E não podemos esquecer, pastor Wagner, quando as pessoas fazerem ali a dedicação, a doação, não esqueça de enviar o comprovante para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. Exatamente. Muitos enviavam para mim estes comprovantes, mas vai aparecer aí no WhatsApp, entendeu? O WhatsApp que você vai enviar esse comprovante para que ele seja tirado aqui o recibo e seja canalizado 100% esta oferta para este canal de evangelismo. Exatamente. É isso aí? Daqui para frente podem enviar para o WhatsApp do tesoureiro da associação, ou no meu também, os irmãos muitos têm meu número aí, ou a nova pessoa que iremos garimpar para ocupar o lugar do nosso querido Com pastor Sérgio certeza, aqui. Deus já tem uma pessoa para compartilhar. Verdade. Deus já tem. E vai usar de uma maneira poderosa, vai capacitá-lo cada dia para fazer o trabalho que aqui nós fazíamos com mais eficiência, com mais qualidade, com mais disposição. Não existe, a gente sabe que a gente se esforça para fazer o melhor, mas não existe ninguém substituível, pastor Wagner. Deus com certeza vai capacitar outros para Vamos fazer orar. com melhor Verdade. qualidade todo o trabalho. Que Deus seja louvado. Mais uma vez quero agradecer. Não esqueçam de orar por este pequeno servo. E foi muito bom, foi muito maravilhoso, foi gratificante estarmos com vocês aqui por este período nesta plataforma estudando. Estamos chegando, como falei, ao 100º encontro, né? E como foi gracioso estarmos aqui com o pastor Wagner e com todos vocês. Então Amém. nós vamos agora orar, né, pastor Wagner? Vamos orar. Temos aqui muitos pedidos de orações, com Isso. certeza no chat. Nós não conseguimos descrever devido temos falado que foi um programa gravado, mas nós vamos orar pelo seu pedido que está no chat descrito aí neste momento. Então vamos falar com Deus. Vamos orar então. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, queremos te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade e de justiça. Amém, Jesus. Somos muito gratos a Ti por o Senhor ter nos abençoado, especialmente na criação desse programa. O Senhor deu inteligência às pessoas que estão à frente do mesmo. Amém, o Jesus. Senhor orientou a todos, deu começo ao fim. Amém. Queremos pedir que o Senhor conceda saúde, conceda disposição para aqueles que continuarão aqui, possam continuar fazendo o Teu trabalho com dedicação e com amor. Amém, Especialmente Jesus. o pastor Sérgio, que agora está indo para uma nobre missão, Senhor, da Tua vinha, uma missão elevada de responsabilidade, mas também de gratificação. Abençoa, Que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, que o Senhor possa usá-lo poderosamente em suas mãos, como o Senhor usou no período que ele aqui esteve. Amém, Jesus. Leve Tem ele em misericórdia. paz com sua família, guarde do mal e do perigo, Amém, que os teus Jesus. anjos possam protegê-lo, proteger sua esposa, suas filhas quando fica em casa e ele Amém, sai para o teu Senhor. trabalho. Que o Senhor conceda a ele uma porção dobrada do teu Espírito Santo, como concedeu a Eliseu, para que ele também seja um vaso em tuas mãos. Amém, Jesus. Abençoa-nos, Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo, dê saúde àqueles que estão doentes conforme a tua vontade, dê disposição e ânimo àqueles que estão desanimados e prepare aqueles que têm desejo de se batizar para poder fazer esse concerto o mais rápido possível contigo. Amém, Fica Jesus. conosco, continue abençoando a vida de cada um de nós, também abençoa a vida do irmão Web, dele cada vez mais ânimo, força de vontade, disposição para estar fazendo o teu trabalho. Que o Senhor derrame bênção sem medidas a todos que direta e indiretamente também tenham abençoado esse programa com suas ofertas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus. Então é isso aí, pastor Wagner, estamos chegando ao final de mais uma edição, de mais um encontro abençoado. E, como falei, eu fiquei muito feliz, imensamente agradecido pelo privilégio de ter passado com vocês aqui estes dias. E vamos aqui, pertinho. Não vamos muito longe, né, pastor Wagner? Verdade. Estamos aqui para o sudoeste goiano, atender os meus irmãos ali da região.
E sempre que possível, algum evento, vamos estar aqui participando. E quando possível também vamos convidar os nossos irmãos também aqui da Grande Goiânia para estar lá também. E quem sabe fazer uma transmissão de um grande evento da nossa região também, convidando aqui o nosso querido irmão Heber, toda a produção, para fazer uma transmissão de algum evento maravilhoso que Deus nos concederá a graça de realizar ali. Quero agradecer carinhosamente também a dedicação do nosso querido irmão Heber, Veras e toda a equipe que estava ali sempre nos bastidores, fazendo com que esse programa alcançasse a sua grande eficiência e realização. Não é isso, pastor Wagner? Que Deus abençoe grandiosamente o irmão Heber, juntamente com a sua família. E, como falei, Deus tem muito a fazer ainda por sua causa e por sua vida. Permita-se ser alcançado por Ele. Deus com certeza ainda irá fazer muitos milagres na sua vida, como também na sua obra. E amanhã, pastor Wagner, é quarta-feira, dia de encontro especial, na intercessão, né? Exatamente. Então, queremos convidar aqui você, amigo internauta, para amanhã, quarta-feira, ter um encontro com Deus, trazer o seu pedido de oração e interceder juntos uns pelos outros aqui na abençoada programação de quarta-feira. Então fique com Deus, aquele forte abraço e até o nosso próximo encontro. Esta foi a nossa última semana, nossa última apresentação aqui no Palavra Aberta. E vamos ficar agradecidos a cada instante por sua intercessão em nosso favor. Aquele abraço a todos vocês. Abraço, boa noite, fique com Deus e até amanhã, quarta-feira. Amém. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva, flui em meu viver. Tu és fiel Consolador, vem tomar meu ser. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva,
esteja hoje aqui.